Olá, vamos dar início a mais um trabalho de nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E hoje, para as nossas reflexões, nós vamos ouvir a história de mais uma personagem emblemática do Evangelho, Saulo, ou Paulo de Tarso. E quem vai trazer as reflexões é a nossa colega de trabalho de nossa casa, Alba Luiz Lene, nossa amiga paraibana, que estudou sobre a vida dele e vai nos apresentar os principais pontos de sua trajetória pela Terra. Outro dia falávamos sobre uma outra personagem também emblemática, Estevão, e no prefácio da obra Paulo e Estevão, ditada a Chico Xavier pelo seu mentor Emmanuel, ele nos dizia que sem Estevão não haveria Paulo. E vamos entender hoje por que ele disse isso. Antes, porém, vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Emmanuel ao Chico Xavier, em que ele vai interpretar uma parte da passagem da Carta aos Romanos, escrita por Paulo, está no capítulo 1, versículo 17, e é apenas uma frase: o justo viverá pela fé. E Emmanuel vai dizer: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Não supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores de cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e até a morte. Eles são bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Pensemos a respeito dessa mensagem e vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensar em Jesus, em tudo que ele passou durante a sua estada aqui no planeta, num corpo de carne e osso. Pensar que ele nada tinha a provar, a pagar, e saiu de um modo tão injusto, crucificado, agredido, ensanguentado, sem, com isso, perder a sua missão, porque ainda na cruz pediu por todos nós que o Senhor nos perdoasse. Então, que seja essa a lição para todos nós. Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar aquele que, imperfeito como eu, um dia tentou me magoar. Que eu o entenda e não guarde essa mágoa em meu coração. Assim como também quero ser perdoado por aqueles que magoei, que entristeci em algum momento da minha existência. E que de agora em diante, pensando em Ti, em oração, na fé, guardando essa fé, no exemplo de Paulo, no exemplo de Estevão, no exemplo de tantos que vieram antes para nos mostrar como deve se viver nesse planeta, pedimos força para continuarmos a caminhada junto àqueles que conosco convivem,
da melhor forma possível, em harmonia e paz, para que possamos aprender a amar. Esse o único objetivo da vida. Obrigado, Senhor, que a tua vontade seja sempre feita por nós. Que assim seja. Boa noite. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, né? Teve uma vida inteira de entrega a Jesus. E vamos ver um pouquinho sobre suas viagens, cartas, sobre a sua vida. Então vamos lá. Paulo. Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo, em Tasso, capital da Sicília, atualmente a Turquia. Recebeu o nome hebraico de Saulo. Tasso fazia parte do território romano. E devido a um decreto do Pompeu, que é um importante político romano, ele dizia que todo nascesse nascido livre teria o privilégio da cidadania romana. Então, Paulo era romano por nascimento e era judeu por religião. Ainda muito novo, aprendeu a função de tecelão. Era um costume da época aprender a profissão geralmente do pai. Inclusive, ele trabalhou como tecelão para se manter durante as viagens missionárias. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Recebeu orientação religiosa em Jerusalém, passou os primeiros anos da sua vida na comunidade judaica e frequentou escolas da sinagoga, que é o local de culto da religião judaica. Ele conhecia muito bem as escrituras sagradas em 2 idiomas, hebraico e grego. Conhecia o Antigo Testamento ao pé da letra, ou conforme o sentido que este lhe passava. Ele era um fariseu, ou seja, ele era um membro do grupo religioso judaico, e a lei mosaica era extremamente austera. E os judeus que eram fariseus eram educados de forma mais rígida em seus princípios, né? Com isso, eles perseguiam aqueles que iam contra as Sagradas Escrituras, né? E por volta do ano 29, Saulo retornou a Jerusalém. Nessa época já havia muitos discípulos de Jesus no local. Ele era membro do Sinédrio, lá em Jerusalém. O Sinédrio é um tribunal de antigos judeus. Era composto por sacerdotes, anciãos, escribas. Eles julgavam os mais variados assuntos, né, e chegassem até eles, administrativos, criminais, entre outros. Saulo, ele era um doutor da lei, ele foi criado para ser um doutor da lei. Com isso, ele se tornou um perseguidor dos cristãos, das primeiras comunidades cristãs, inclusive. Participou do apedrejamento do primeiro mártir da igreja, Estevão. Mas então, por que Paulo perseguia de forma tão acirrada os cristãos, né? Vamos falar uma curiosa e tem a ver um pouco com a vida dele, né? Apesar dele ser fariseu, doutor da lei, né? Tinha coisas a mais e fez com que ele intensificasse, digamos assim, essa perseguição. Ele foi noivo de uma jovem chamada Abigail. Abigail tinha um irmão chamado Gesiel. Ainda muito jovem, Abigail e Gesiel foram separados por circunstâncias familiares, né? E ela sempre procurando esse irmão. E hoje ela conversava muito com Saulo, né? Era Saulo, que queria encontrar o irmão Gesiel. E nessa perseguição aos cristãos, Saulo fez parte da comitiva, né, tal, e determinou a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. E Abigail estava com Saulo no dia do apedrejamento de Estevão. E lá ela percebeu que Estevão, na verdade, era o seu irmão Gesiel. E isso transformou a vida de Saulo, né? Acabou o noivado, não se viu como levar esse noivado adiante, o casamento, né? E afastada de Saulo, Abigail converte-se ao cristianismo. E Ananias foi a pessoa que ajudou ela nessa conversão. Depois de um tempo, Saulo voltou a procurar Abigail, só que ela já estava doente. E ela morreu em seus braços. E ela já estava convertida ao cristianismo. Com isso, Saulo, tomado de muita mágoa, muita revolta, transfere tudo isso que ele sente, essa dor,
para os seguidores do Cristo, principalmente para Ananias. Então ele elabora um plano de perseguição aos cristãos e apresenta esse plano ao Sinédrio. Ele concede cartas para agir livremente, né, perseguindo os cristãos. E isso ele decide começar por Damasco. Ele vai com mais 3 amigos a Damasco para poder dar início à sua perseguição. Agora vamos falar sobre a conversão de Paulo. Paulo, já próximo à cidade de Damasco, com esses 3 amigos, esses cavaleiros, né, se encontrava envolto em muitas reflexões. Toda essa reflexão dele está no livro Paulo e Estevão. A gente tirou apenas alguns trechos, devido ser bem grande, né? Então não caberia aqui. A gente vai dar uma resumida aqui, é uma passagem bonita. Sentia gravar essas recordações amargas que lhe assomavam constantes. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto de suas cogitações mais íntimas. Consagrava-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitaria na execução de tudo que considerava dever ante as ações violentas e rudes. As noções das leis de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Entretanto, aqueles adébitos do carpinteiro crucificado ostentavam a serenidade desconhecida. Ele lembra da morte de Estevão. Estevão estava muito sereno, muito tranquilo, né? Perdoou ele. É uma passagem muito bonita também. Está lá no livro também, Paulo e Estevão. Então, num dado instante, Saulo sente-se envolvido por uma luz. Ele chega a cair do cavalo e vê surgir a figura de Jesus, e acontece um diálogo entre ambos. Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: Quem sois vós, Senhor? E eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Jesus responde: Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. O Emmanuel nos diz que ali mesmo, no Santuário Augusto do Espírito, Saulo fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Aí ele vai com um desses cavaleiros apenas, ele vai entra em Damasco, ele é recebido por Ananias, ele passa 3 dias cegos, e é Ananias, esse primeiro que ele iria perseguir, que vai lhe restituir a visão e lhe dar maiores informações sobre o cristianismo, e ali ele vai começar a sua vida missionária de apóstolo. Agora vamos entrar nas viagens missionárias. Essas viagens revelaram a missão especial de Paulo como apóstolo dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Ele consagrou toda a sua existência ao serviço do Cristo, né? A partir da conversão. Antes, eram as leis de Moisés, as leis sagradas, né? A partir da conversão, foi a Cristo. Ele realizou 4 viagens missionárias. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas viagens. Aqui nós temos um mapa de onde Paulo nasceu, viveu e desencarnou. No lado direito nós temos a cidade de Tarso, onde ele nasceu. Mais abaixo um pouquinho Damasco, onde ele se converteu. Mais abaixo um pouquinho Jerusalém, onde ele estudou, viveu lá também, né? Mais para o centro, a cidade de Corinto. E lá no cantinho do lado esquerdo, Roma, que foi onde ele desencarnou. A gente queria trazer aqui alguns detalhes sobre tempo das viagens e tal, mas é muito difícil, né, devido a tantas mudanças que houve daquela época até hoje, né? Até a questão das datas é difícil a precisão, né? Alguns historiadores acreditam que tal carta foi escrita em tal ano, o outro já acha que não foi ali, tal. Então, assim, o importante é a mensagem que Paulo nos trouxe. Lógico, a sua vida serve de exemplo para todos nós. Mas só para a gente ter uma vaga ideia, aí no livro Paulo e Estevão tem uma distância lá, quando eles já estão indo para Roma, Paulo preso,
ele fala no livro Emmanuel nos traz que eles percorreram 200 quilômetros em 7 dias a cavalos resistentes. Na primeira viagem entre Salamina e Paphos, a gente encontrou a distância entre ambas é de 125 quilômetros. Então, fazendo os cálculos aí, dependendo de como os cavalos estavam, né, entre Salamina e Paphos, a gente calcula em torno de 4 dias, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa faixa, né? Porque dependia também se o cavalo estava bem ferrado, se era um cavalo saudável e resistente para viagem, o peso que ele carregava, a temperatura do solo, se a estrada tinha empecilhos, enfim. São vários fatores e a gente realmente não tem como entrar nesse mérito porque foge da nossa alçada. Mas só para a gente ter uma ideia aí, 125 quilômetros hoje a gente percorre aí 1h30 mais ou menos, né? Naquela época seria a faixa de 4 dias. Então só para a gente ter essa noção. Então vamos à primeira viagem, que deve ter ocorrido possivelmente entre os anos de 45 e 49, ou seja, uma viagem de uma faixa de 5 anos. Ele seguiu a viagem acompanhado de Barnabé e de João Marcos, que é o autor do segundo evangelho, e eles saíram de Antioquia. E Antioquia a gente vê aí no mapa, no lado direito, mais abaixo. Eles saíram em direção a Chipre e a Salamina e chegaram a Paphos. Lá em Paphos, eles foram chamados pelo procônsul. O procônsul era o governador da província romana. Esse estava doente e mandou chamá-los em busca de cura. E lá, quando Paulo começou a falar sobre o evangelho, né, tinha um mago, um falso profeta que acompanhava o procônsul, que tentou desmentir o evangelho de Jesus, e Paulo conseguiu neutralizar a ação desse falso profeta. Nisso caiu nas graças do procônsul, que se interessou pelo cristianismo e acabou fundando uma igreja lá em Paphos, e passando essa a ser a terceira igreja do cristianismo. Já existiam duas, em Jerusalém e a outra em Antioquia. E aí, com essa ação que ele neutralizou, até Barnabé ficou impressionado com a forma que ele falou, e falou que ali foi o Pentecostes dele, que a partir desse momento ele deveria mudar de nome. E ele passou a usar o nome Paulo, é o nome romano, né? E eles seguiram viagem. Foram para Perge, a gente vê já quase no centro do mapa. Aí em Perge, João Marcos se separou do grupo, retornando a Jerusalém. E Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia, que já está um pouquinho mais acima do centro. A gente vê que tem Antioquia e Antioquia da Pisídia. Lá eles atraíram grande multidão, e os judeus promoveram uma grande perseguição contra eles. Isso foi comum, em várias cidades eles passaram por esse tipo de situação. Então eles foram para Icônio. Lá em Icônio novamente sofreram ultrajes, apedrejamento, e tiveram novamente que sair de lá. E eles fugiram para Listra e Derbe, já é descendo o mapa, né? E enfim, retornando a Antioquia, finalizando a primeira viagem. Vamos agora à segunda viagem, que foi mais rápida que a primeira. Ocorreu entre os anos 50 e 52, então uma faixa de 3 anos. Essa viagem Paulo realizou com Silas e Timóteo, e enquanto isso Barnabé e João Marcos foram divulgar o evangelho em outro percurso. E por onde eles passavam, eles iam fundando igrejas. Eles saíram de Antioquia, a gente vê novamente no mapa, e seguiram para Listra, depois de Icônio, e foram seguindo. Quando chegaram em Filipos, Filipos já está lá em cima, no mapa, mais para o lado esquerdo, lá em cima. Lá em Filipos, Paulo libertou uma escrava que sofria de obsessão. E os donos dela a usavam a sua mediunidade, né, para lucrar com isso. E quando eles perceberam que não iam mais ganhar dinheiro com a mediunidade da escrava, eles denunciaram Paulo e Silas para os magistrados no local, que acabaram mandando os dois para a prisão. Na prisão, enquanto eles oravam, houve um terremoto, e chegou a abalar os alicerces do cárcere, né?
tão intenso que foi. As portas se abriram, porém eles não fugiram. O carcereiro acordou achando que eles tinham fugido, e quando pensou em suicídio, quando viu que eles não tinham fugido, né, ficou muito grato. Nisso, depois eles foram libertos e seguiram viagem. Foram para Tessalônica, que é aí pertinho ainda de Filipos, como a gente pode ver. Lá a opinião dos judeus ficou bem dividida. Gerou muito conflito e acabou obrigando Paulo e Silas a partirem para Bereia, e aí do ladinho também. Eles foram bem recebidos em Bereia, porém, alguns judeus enfurecidos da Tessalônica tinham seguido eles até Bereia, o que fez com que eles partissem para Atenas. Atenas a gente já vê descendo aí um pouquinho no mapa. Né? Lá de Atenas eles foram para Corinto. Lá eles conheceram o casal Áquila e Priscila, que foram muito importantes no início também da divulgação do Evangelho. Lá em Corinto, eles ficaram por quase 2 anos pregando em sinagogas, e Paulo, nessa época, se dedicava à fabricação de tendas. Ele trabalhava como tecelão para se manter. E aí muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Mesmo assim, ele continuou sendo hostilizado por alguns judeus. E acabou indo para Cesareia. E Cesareia já está lá embaixo no mapa, lá no cantinho, pertinho de Jerusalém. Passou algum tempo lá na Cesareia e depois retornou para Antioquia, finalizando então a segunda viagem. Agora vamos à terceira viagem, que deve ter ocorrido entre os anos 53 e 58. Durou mais ou menos uns 6 anos. Começa em Antioquia também, assim como as anteriores, e termina em Jerusalém, só que dessa vez termina com Paulo sendo preso. Os companheiros de viagem dele, nesta, foram Timóteo e Erasto. De Antioquia, eles foram para Éfeso. Éfeso a gente vê lá no centro do mapa. Deve ter passado por outras cidades também, deve ter parado também, né? Mas o principal da viagem era Éfeso. Lá ele ficou por aproximadamente 2 anos, fundando igrejas e também promovendo a conversão de muitos cristãos na Ásia Menor. Só que o progresso do cristianismo em Éfeso acabou reduzindo o movimento do comércio local e também o religioso lá de um templo famoso. E isso acabou, né, não se saindo muito bem, digamos assim, para o lado dos cristãos. Acabou provocando motim, o que fez com que Paulo saísse da cidade. E aí ele seguiu para Macedônia. A gente vê a Macedônia já está lá no alto, do lado esquerdo do mapa. Ele foi acompanhado por alguns discípulos e percorreu várias cidades, chegando, enfim, mais para baixo lá do mapa, né? Mileto, baixo não, mais ou menos no centro, e lá embaixo Tiro. De Tiro eles foram para Jerusalém. Só que lá em Jerusalém ele também sofreu perseguições por alguns judeus, né, enfurecidos, e acabou sendo preso. O governador do local viu que ele estava tramando a morte dele, ele corria riscos na prisão de Jerusalém, acabou enviando ele para Cesareia. E aí termina a terceira viagem. Antes de irmos para a quarta viagem, vamos só falar um pouquinho sobre essa prisão. Lá na Cesareia, Paulo ficou preso por aproximadamente 2 anos e aproveitou esse tempo para manter relações com as igrejas que ele já tinha fundado. Isso através das cartas, né, instruindo, mandando mensagens. Ele também aproveitou esse tempo na prisão para chamar a atenção de Lucas para escrever a biografia de Jesus. Paulo já sentia a necessidade de estar fixado as atividades apostólicas de Jesus Cristo para que o mundo inteiro conhecesse. E foi aí que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Por fim, chega um momento em que Paulo, se valendo de cidadão romano, solicita falar com o rei e consegue falar com o rei Herodes Agripa, que em conjunto com o governador Pórcio Festus decide mandar Paulo para Roma, para ser julgado em Roma. E aí vai iniciar a última viagem. Agora vamos, enfim, à última viagem. Essa viagem, Paulo foi acompanhado por Lucas, Timóteo e Aristarco. Lembrando que Paulo estava preso e também quem acompanhava ele era o centurião da guarda,
que se chamava Júlio, e acabou se tornando amigo dele. Então eles saíram aí de Cesareia e foram seguindo, no cantinho do mapa, aí do lado direito mais embaixo, e foram seguindo. Quando chegou lá pelo meio do mapa, em Creta, o navio estava muito pesado, tinha 276 pessoas a bordo também. O inverno se aproximava e Paulo sugeriu que passasse o inverno por ali, num lugar chamado Calói-Limenes. Porém, o capitão do navio não aceitou. Eles seguiram viagem e passaram 14 dias de tormenta e cerração no mar. Tiveram que desfazer de muita coisa que estava no navio para continuar seguindo viagem, né? Enfim, eles chegaram a Malta, que a gente vê aí embaixo. Na ilha de Malta, o perigo já havia se afastado e eles acabaram naufragando por lá, né? Paulo foi mordido por uma cobra venenosa e os habitantes do local acharam que, por ele não ter morrido dessa mordida, ele era uma espécie de entidade sobrenatural. Chamaram as autoridades do local e socorreram eles, né? E a autoridade maior, o senhor Públio Apiano, acabou levando Paulo para a casa dele para curar o pai dele que estava doente. E Paulo curou o pai dele realmente e ele se interessou em ajudar a liberdade de Paulo junto a Roma. E aí eles seguiram viagem e foram para Siracusa. Lá passaram 3 dias e Paulo aproveitou esse tempo também para pregar para inúmeras pessoas. E foram seguindo viagem até que, enfim, chegaram em Roma, que era o ponto final. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse período de Paulo em Roma. Por ser cidadão romano, ele não precisou ficar preso dentro do cárcere. Ele pôde fixar residência próxima da prisão, permanecendo sob as vistas de um guarda. Os guardas levavam ele para passear, depois de 3 dias já nem colocavam mais algemas. Ele continuou redigindo cartas e pregando. Todos os dias ele ia à prisão buscar seu alimento, e lá ele pregava para os prisioneiros e para os guardas. E muitos se converteram. Um dos prisioneiros foi Onésimo, que era um escravo e tinha fugido, e a gente vai ver na carta a Filemon. Ele também chegou a converter muitos guardas, a ajudar em curas de familiares, né? Até guardas chegaram a se elevar mais espiritualmente com as palestras de Paulo. Como ele não podia frequentar as sinagogas, pregar nas sinagogas por ser prisioneiro, ele montou uma tenda para a divulgação do trabalho do Evangelho. E já tinha se passado quase 2 anos, desde que ele tinha solicitado o recurso lá da Cesareia, né, ao imperador romano, quando foi levado até ele um político muito importante, chamado Acácio Domício, que estava cego. E ele restituiu a vista desse político, que se comprometeu em acelerar o processo dele junto ao imperador, e assim o fez. Ele ficou livre, né? E ele sentiu que precisava intensificar a divulgação do Evangelho. Durante um mês, ele visitou as comunidades cristãs de todos os bairros de Roma. Isso foi por volta do ano 63. Nesse período, acirrou-se ainda mais a perseguição aos adeptos do Cristo. Essa perseguição já tinha aumentado no ano de 58, onde muitos cristãos já tinham sido levados, estavam sendo levados para os circos romanos, né, para martírio, ser estraçalhados por animais, inclusive, né? E nisso, na época de perseguição, Paulo estava percorrendo algumas cidades e acabou voltando a Roma, porque o apóstolo João Marcos tinha sido preso, era junho de 64, e ele veio para se valer de algumas pessoas importantes para conseguir a liberdade de João. E assim o conseguiu, e João já teve que partir para divulgar o evangelho em outros lugares. Paulo já sentia ali que as perseguições e as provas mais ásperas iriam aumentar. E no dia 16 de julho de 64, houve um incêndio em Roma de grandes proporções, que a gente estudou lá nos livros de história da escola, né? Nero incendiou Roma, a gente lia isso, né? E aí,
foi que culparam os cristãos por esse incêndio. Paulo foi preso novamente, né? E Nero, por ser muito astuto, considerou Paulo um homem perigoso e acabou liberando ele, mas deixando o guarda seguindo ele à espreita, né? A essas alturas, apenas Lucas continuava em Roma com Paulo. E passou-se alguns dias, Paulo estava na casa de uns amigos. Era véspera da festividade e Nero estava organizando para a reconstrução do grande circo romano. E entraram nessa casa tarde da noite e levaram Paulo preso. Muitos cristãos foram presos nessa noite, né? E Paulo sentia que ali o desencarne dele se aproximava. E assim aconteceu no dia seguinte, a sua morte por decapitação. Agora nós vamos entrar nas epístolas. Infelizmente o nosso tempo está curto e a gente vai ler o que a gente colocou aqui que achou mais importante. As epístolas possuem características de carta redigida por um autor antigo e de crônicas a respeito de determinados assuntos, com muitas orientações aos grupos cristãos pioneiros. As características e conteúdo das cartas de Paulo deixam entrever que o cristianismo nos seus primórdios era constituído por pessoas que buscavam seguir Jesus, mas que, como é natural, traziam suas dúvidas. Paulo e seus colaboradores encarnados e desencarnados foram responsáveis pelo mais extenso trabalho de divulgação da mensagem de Jesus no primeiro século. O testemunho dessas almas abnegadas que abriram mão de todos os interesses pessoais em prol de levar a boa nova aos corações e mentes dos seus contemporâneos deu origem ao primeiro movimento de disseminação do Evangelho. Mas por que finalmente Paulo começou a escrever essas cartas? Ele estava recebendo solicitações de igrejas que ele já tinha fundado, mas ele queria seguir adiante e fundar outras. E com aquela coisa, voltar ou não, ele queria atender a essas igrejas nascentes e ele fez uma prece a Jesus buscando respostas. E aí a gente vai ler o que está em Paulo Estevam. Não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Aqui seria a ordem cronológica das 14 epístolas que chegaram até nós. Paulo acredita-se que escreveu bem mais, mas apenas essas permaneceram, né? Então aqui seria mais ou menos uma ordem cronológica, com diferença entre alguns autores. E assim, a gente vê aí, por exemplo, a primeira aos Tessalonicenses, ano 51, a segunda, ano 52. Paulo provavelmente estava em Coríntios. A primeira aos Coríntios, entre os anos 52 e 55, não se sabe com exatidão. A segunda, entre 55 e 56. A primeira ele estava em Éfeso, a segunda tem uma possibilidade de cidades. E por aí vai, assim. O que importa realmente é que a mensagem que as cartas nos traz. Então agora vamos ver um pouquinho sobre essas cartas, daquilo que a gente considerou mais interessante explanar aqui. Primeira epístola aos Tessalonicenses, o bem como referencial. Ela tem 5 capítulos, 89 versículos. Atende mais às necessidades locais. Paulo teve por objetivo consolá-los e encorajá-los, deixando claro que ele também era alvo de incompreensões e perseguições,
mas procurando resguardar os ensinos do Cristo. Capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Coerência com a mensagem. 3 capítulos e 47 versículos. Os problemas locais haviam se agravado. Ela é mais dirigida aos judeus e ela tem uma censura mais enérgica que a primeira, por exemplo, né? O versículo que a gente escolheu é o 13 do capítulo 3. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Primeira Epístola aos Coríntios. Edificação dos espirituais e amor. Ela tem 13 capítulos, 256 versículos. Aborda várias questões éticas e práticas, como as ligadas à conduta ética na vida diária da população daquela cidade, e que estariam sendo incorporadas na agremiação cristã nascente, e as interferências de uma variedade de crenças e práticas aberrantes. O versículo escolhido foi o primeiro versículo do capítulo 13, que é conhecido de todos, acreditamos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, como o símbolo que tine. Segunda Epístola aos Coríntios, a carta viva. Ela contém 16 capítulos e 437 versículos. Nos temas centrais aparecem como mensagens maiores o conceito de Deus Pai, Jesus como o Redentor que leva os homens a Deus, Jesus como o Messias de Israel, a superioridade dos ensinos de Jesus com relação à lei de Moisés, e logo as considerações sobre a imortalidade da alma. Então, o principal dessa carta é isso, né? E a gente vê aqui, capítulo 4, versículo 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Epístola aos Gálatas. A abrangência das marcas do Cristo. Contém 6 capítulos e 149 versículos. E o principal dela, ela registra sua fidelidade aos ensinos originais do Mestre, e é muito claro, não aceitando interpolações ou ajustes às tradições judaicas. O versículo 10 do capítulo 1 diz: Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Primeira Epístola a Timóteo. Valores sobre os colaboradores. Contém 6 capítulos e 110 versículos. Paulo valorizou e contou o apoio de alguns jovens. Timóteo foi um deles. E quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele enfrentava alguns desafios. E Paulo escreveu orientando ele ao trabalho, a selecionar e também ao caráter e deveres de colaboradores e orientando sobre liderança. E a gente escolheu aqui o capítulo 2, versículo 8, onde ele diz: Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Segunda Epístola a Timóteo, o bom combate. Ela tem 4 capítulos e conta com 83 versículos. Possui um valor mais instrutivo e bem amplo. O apóstolo procura dar orientações a Timóteo para superar as ondas de heresias com elementos judaicos pagãos. No versículo 7 do primeiro capítulo, ele diz: Pois Deus não deu espírito de medo, mas o espírito de força, de amor e de sobriedade. Epístola aos Romanos, os herdeiros de Deus. Ela conta com 16 capítulos e 433 versículos. Logo no início da carta, Paulo já extrema seu propósito. Ele explicita o objetivo do trabalho de natureza espiritual e enfatiza a proposta de anunciar a mensagem do Cristo.
No capítulo 2, versículo 6, ele diz que retribuirá a cada um segundo suas obras. Epístola a Tito. Aplicação às boas obras. É uma carta pequena, ela conta com 3 capítulos e apenas 46 versículos. Paulo conheceu Tito quando este ainda era uma criança, lá em Antioquia. E esta carta destaca-se pela autoridade que Tito possui diante da estruturação dos serviços e responsabilidades dentro da comunidade. E no versículo 3 do capítulo 3, Paulo diz: porque também nós, antigamente, éramos insensatos. Epístola aos Colossenses. A exaltação do Cristo. Ela possui 4 capítulos e 89 versículos. É marcada por uma perspectiva importante em relação à nova vida com Jesus. Ele fala que os vícios devem ser abandonados e as virtudes cultivadas. No capítulo 3, versículo 14, ele diz: mas sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Epístola Filemon. Apelo para a liberdade e para o amor. Ela tem apenas um capítulo e conta com 25 versículos. A maior parte do texto trata de um problema muito específico, que é o retorno de Onésimo, muito provavelmente um escravo ou um servo que teria fugido de seu senhor Filemon. Então, Paulo envia essa carta a Filemon, né? Ele explica que conheceu Onésimo na prisão e pede, né? E ele perdoe e tudo mais. Ele inicia a carta falando: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Epístola aos Efésios, os filhos da luz. Ela contém 6 capítulos e 155 versículos. A carta contém proporcionalmente um conjunto maior de recomendações práticas para a comunidade do que os demais escritos de Paulo, o que demonstra a intenção de indicar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã que se estende para muito além das paredes dos templos de oração. No versículo 23 do capítulo 4, ele diz: e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Epístola aos Filipenses, rumo ao alvo. Possui 4 capítulos e conta com 104 versículos. Paulo tem como ideia central nesta carta os ensinos do Cristo. No capítulo 2, versículo 14, ele diz: fazei tudo sem murmurações nem reclamações. E finalizando as epístolas, a gente tem aos Hebreus. Definições até a atualidade. Ela tem 13 capítulos e 302 versículos. Talvez o mais controvertido texto do Novo Testamento é essa epístola. Não só pela sua forma, que se diferencia de todas as demais cartas, mas também por alguns aspectos que, desde o cristianismo primitivo, chamaram a atenção de estudiosos. O nome de Paulo não aparece uma única vez na carta. Os temas que normalmente são tratados com importância nas outras cartas, aqui estão ausentes ou abordados de maneira indireta ou diferente. E no capítulo 12, versículo 13, diz: endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o manco não se extravie, mas antes seja curado. A gente chega ao final dessa explanação, percebendo que Paulo dedicou a sua vida ao Cristo. Desde o momento da sua conversão, ele nunca parou, ele não descansou, preso, doente, sob perseguição, ele sempre estava divulgando o Evangelho de Jesus Cristo. E para finalizar, a gente deixa aqui as referências que a gente usou, né, os livros, sites. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, aí tem material que dá para aproveitar bastante. Agradecemos a paciência, esperamos que tenham gostado.
e até a próxima. Deus de misericórdia, não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E, sobretudo, ó Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir dificuldade para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que não nos confias tarefa superior às nossas forças e renova-nos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em teu amor tudo é possível. Oração de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier, do livro Correio Fraterno.